Olá, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um. Hoje eu fui escolhido pela Michelle para estar passando um pouquinho aqui da passagem em Atos dos Apóstolos, que é a nossa coordenadora. Fez esse propósito para cada dia um estar partilhando. Hoje eu fui escolhido, como a Michelle falou, quando ela mandou um áudio explicando para mim que eu fui escolhido por Deus. Eu creio assim, que eu fui escolhido por Deus para estar passando essa passagem. E vou passar um pouquinho que eu entendi, vou resumir ela bastante. É o Atos dos Apóstolos, capítulo 3. É um capítulo bem pequeno, então vou estar resumindo bastante, tá bom? Vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, está dividido em duas partes do capítulo 3. A primeira parte é a cura do aleijado, que é a cura de um coxo. E o anúncio de Pedro, onde ele estará no templo e começa um anúncio. Ele começa a partilhar o que Jesus fala no coração dele. Então está dividido em essas duas partes. E a primeira parte, que é a cura do aleijado, diz assim que Pedro e João iam subindo para fazer uma oração no templo à hora nona. O que é a hora nona? A hora nona é às 3 horas da tarde. Então Pedro e João, eles iam fazer uma oração no mesmo horário onde Jesus foi crucificado. Eu creio que Pedro e João eles estavam indo relembrar a morte de Jesus. Estava indo até o templo a hora nona, e chegando lá, ele se depara com um coxo. Esse coxo, todos os dias ele ia para a porta desse templo. Todos os dias ele ia para a porta desse templo. O que ele ia fazer lá? Ele ia receber esmolas. Todos os dias pessoas levavam ele até a porta do templo para receber esmola. E Pedro e João ia entrando no templo quando esse coxo parou. Parou Pedro e João pedindo esmola. Mas esse homem, na Bíblia diz que é um homem, ele tinha tão vergonha de si, ele tinha perdido todas as suas forças, toda a sua capacidade, que ele não tinha uma capacidade de olhar nos olhos de Pedro e João. Ele olhava para baixo. Um sinônimo de vergonha, um sinônimo de perda, um sinônimo de morte. E quando Pedro e João se deparam com esse homem, com esse coxo, Pedro imediatamente fala para ele olhar em seus olhos. Porque quando Pedro se depara com ele e olha nos olhos, ele ali tem um sinônimo de igualdade. Apenas no olhar, aquele coxo reconhece quem é Pedro e João. Apenas no olhar, aquele coxo já identifica que eles são homens de Deus. Muitas das vezes acontece isso com a gente. Apenas no olhar deparamos quem é de Deus e quem não é. Não que aquela pessoa não seja de Deus, mas sim a pessoa que tem um espírito de paz, um espírito de Deus. A gente se conhece pelo olhar. Então esse coxo reconheceu que Pedro e João tinham uma intimidade com Deus diferente. E Pedro fala que não tem nada. Aqui diz que o homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazaré. Levanta-te e anda. Incrível essa passagem, né? Eu não tenho nada. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. No início dos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 1 e 2, diz que houve o Pentecostes, né? Onde o Espírito Santo desce, eles começam a falar em outras línguas, aí o Espírito Santo começa a queimar o fogo. Então eu creio que Pedro e João tinham Espírito Santo no seu coração. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou o Espírito Santo, levanta-te e anda. Foi isso que João e Pedro falou para esse rapaz. E quando esse Pedro e João faz isso, ele entra num templo junto com esse homem, com esse coxo. E esse coxo todo feliz porque ele tinha, desde sua nascença, desde o início da sua vida,
que ele era coxo, e quando ele começa a andar, ele começa a pular, glorificar a Deus, e ele começa a andar com Pedro, começa a andar com João, e eles entram no templo com Pedro e João. Quando eles entram no templo Pedro e João, aquelas pessoas começam a se assustar. Começam a se assustar porque viram que aquele homem que estava morto, morto aos olhos humanos, que era um mendigo, ali estava de pé, glorificando a Deus. Era um novo homem. Muitas vezes Deus faz isso com a gente. Muitas vezes Deus faz isso com muitas pessoas. Aquelas pessoas que muitas vezes olhamos com os olhos humanos e vemos que está morto, Deus ressuscita. E levando essa passagem para o dia de hoje, quantas vezes vemos moradores de ruas, pessoas necessitadas que passamos por ele e a gente não tem nada, mas a gente esquecemos que há um Espírito dentro de nós e esquecemos de partilhar o que há dentro de nós. Porque como a gente recebe, a gente deve doar. E a gente recebe o Espírito Santo. E muitas vezes esquecemos disso. Esquecemos de partilhar para essas pessoas, esses moradores de rua, esses dependentes que há dentro de nós, que é o Espírito Santo. Um simples gesto. Não precisa de dinheiro, não precisa muitas vezes de comida, apenas do seu espírito para que uma pessoa possa se renovar. E essa é a primeira parte, né? E a segunda parte, onde Pedro começa a anunciar e diz assim, que o incrível que esse coxo não largava mais de Pedro e João. Esse coxo não largava mais Pedro e João. Ele viu que aquele espírito de Pedro e João era muito bom e ele começou a andar com Pedro e João. Ele começou a fazer as coisas que Pedro e João fazia. Porque ele viu aquelas coisas, que aquele gesto que ele fez era bom, né? E no capítulo 12, começa a anunciação de Pedro, que diz assim, no versículo 12, diz assim, vendo isto, Pedro dirigiu-se ao povo, homem de Israel, por que está admirado? O que aconteceu? Porque ficais olhando para nós como se tivesse feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade. Aqui, Pedro, ele tira seu ego e bota o ego todo para Jesus. Tudo para Jesus, tudo para Deus. Isso que é incrível. Pedro tira seu ego, fala que não foi ele que fez. Fala que aquele gesto, aquele milagre do coxo andar, não foi ele que fez, mas simplesmente Deus. Isso é incrível. E logo adiante, diz assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregaste e rejeitaste diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Aquelas pessoas que ficaram admiradas de Pedro e João fazer aquele milagre eram aquelas mesmas pessoas que mandaram crucificar Jesus. Aquelas mesmas pessoas que gritaram crucificam, crucificam, crucificam. Essas mesmas pessoas estavam admiradas pelo milagre que Pedro e João faziam através de Jesus. E Pedro ainda exclama em voz alta aqui, aquele Jesus que vós crucificastes, aquele Jesus que vos entregastes, que vos rejeitastes, diante de Pilatos, ele mesmo que fez esse milagre. Aquele Espírito de Jesus estava no meio deles. E lá, mais adiante, ele diz assim, que graça à fé no nome de Jesus, graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que veste e reconheceste. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde à vista de todos vós. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde à vista de todos nós. A fé através de Jesus que ressuscitaste aquele homem que estava morto. Sabe o que eu incrível dessa passagem que eu achei mais interessante? É que tentaram matar Jesus, mas Jesus não morre. A morte para Jesus foi a vida. Pensaram que ia acabar com tudo através da morte de Jesus, mas ele estava no início. A morte não é fim, e sim o início. Para Jesus, a morte não é um fim, e sim o início. A cruz
significa o começo para Jesus. E muitas vezes muitas pessoas vão tentar te matar espiritualmente. Muitas pessoas vão te botar para baixo. Muitas pessoas vão tentar te parar. Mas eu creio para falar para vocês que o fim para Jesus é o começo. Pensaram que ia matar Jesus. Pensaram que ia acabar com tudo. Mas eles estavam enganados. Porque a morte para Jesus foi a vida. E para estar finalizando, eu vou tá lendo aqui o versículo 19 que diz assim: Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Sabe qual é o incrível disso tudo? É que aqueles homens que gritavam crucificam, 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 eles podem sim ir para o céu, porque vocês arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam apagados. Incrível como Jesus é misericordioso, né? Sim, ele é justo, mas ele é muito misericordioso. Aquelas pessoas que gritaram crucificam, crucificam, eles podem ter o arrependimento, eles podem estar ao lado de Jesus lá no céu, porque através da misericórdia. É incrível. E é isso que eu lhe convido. Convidar a eu, a você, a arrepender de nossos pecados, converter-vos, para que sejamos limpos e purificados. É essa passagem que eu deixo para vocês.